Aqui quem fala é o professor Linhares, professor de Química, tá? E eu tô fazendo agora esse vídeo pra gente conversar um pouquinho, né, sobre a nossa aula de N1, né? Então, vamos fazendo esse vídeo como uma espécie de revisão para a prova de vocês, tá bom? Eu preparei aqui algumas questões, tá, no estilo da prova, para que vocês possam perceber como a pegada, como é que vai ser cobrada a prova de vocês, e também para tirar alguns dos que não tenham, né, que vocês ainda possam ter de acordo com os estudos de vocês e com o conteúdo, tá certo? Nossa prova vai ser sobre balanceamento de equações e leis ponderais. Bom, eu tenho aqui a primeira questão, né, o exercício 1, que diz o seguinte: ó, a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam a equação é. Bom, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que a gente faça o seguinte: faça o balanceamento da equação, né, pelo método da tentativa, e você depois some esses coeficientes, né? E a primeira coisa, a primeira pergunta: o que é esse coeficiente estequiométrico? Relembrando, o coeficiente estequiométrico é um valor numérico que fica em frente, tá certo, da substância, dessas letrinhas que estão vendo aqui, ó. A equação diz o seguinte, ó: Cl2, que é o cloro, mais NH3, a amônia, eles estão reagindo, esses são os meus reagentes, e vão formar, né, um produto. Que produto é esse? O o N2H4 mais o NH4Cl. Essa é a reação. Quando eu pego aqui a primeira substância, Cl2, o coeficiente estequiométrico dele aqui é apenas 1, porque não tem nenhum valor numérico aqui. Mas se eu colocasse ou apresentasse qualquer número aqui, um 2, um 3, esse valor daria ser um valor do coeficiente estequiométrico de forma mais visual. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai colocar esses valores para a gente poder equilibrar a equação. Tá? Lembrar, quando a gente fala de balançamento de equações, a gente tem que sempre lembrar de uma balança. O que está no lado esquerdo da seta tem que ser igual ao lado direito da seta, tá certo? Então tem que haver um equilíbrio entre os envolvidos, tá certo? Entre a quantidade de elementos presentes na reação. A reação diz aqui, ó, para início, que eu tenho Cl2, ou seja, eu tenho 2 cloros no lado do reagente. Quando a gente vai olhar no lado do produto, ó, NH4Cl, ou seja, o Cl só tem apenas 1. Então, eu tenho que alterar o valor do coeficiente aqui para que eu deixe igual a 2. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 bem aqui. No momento que eu coloco um 2 nessa substância agora, né, eu alterei o valor do coeficiente estequiométrico, aumentei o valor de mol, eu dobrei tudo que existia na molécula. Se antes eu tinha 1 N, agora eu tenho 2. Se antes eu tinha 4H, agora eu tenho 8. Se antes eu tinha 1 Cl, agora eu tenho 2. Então, esses valores de coeficiente estequiométrico, ele dobra o valor da minha molécula, dos envolvidos na molécula. Então, agora eu tenho 2 cloros. Se eu tenho 2 cloros, o que eu percebo? Tá certo? Que a quantidade de nitrogênios ela é alterada. Lá no reagente, ó, no NH3, eu tenho apenas um nitrogênio, apenas um N. Se eu analisar agora no lado do produto, eu tenho quantos? Eu tenho, ó, N2, né, 2, e vou ter o 2 agora da molécula, 2N. Somando assim, eu tenho 4 nitrogênios. Se eu tenho 4 nitrogênios no reagente, no produto, e apenas um no reagente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o valor do coeficiente estequiométrico de 1 para 4. Porque esse 4 está multiplicando tudo o que está na molécula, todos envolvidos na molécula. Então agora eu tenho 4 nitrogênios. Consequentemente, eu vou ter 4 vezes o valor, 4 vezes mais, né, 4 vezes mais o valor de hidrogênios já presente. Ou seja, se eu tenho 3, eu aumentei o coeficiente estequiométrico em 4, eu estou quadruplicando esse valor de 3. Ou seja, eu tenho que multiplicar 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, assim eu tenho 12 hidrogênios. Se eu tenho 12 hidrogênios no lado do reagente, eu vou ter que analisar do lado do produto. Ó, eu tenho, ó, H4, né? Já tenho 4. E tenho 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 12. Então, eu tenho 12 de um lado, 12 do outro. Essa já é a equação balanceada, tá certo? Mas o que ele pediu não foi a equação balanceada, foi o soma dos coeficientes. Então, vamos pegar aqui, ó. Esse é o meu reagente, esse daqui é o meu produto. Vamos colocar o valor do coeficiente estequiométrico, né? O CE. Então, ó, vou pegar o 1 do cloro, mais o 4 da amônia, mais o 1 do N2H4 e o 2 do cloreto de amônio. Tá? Então, vai ser 1 mais 4 mais 1 mais 2, né? Que vai dar
8, a resposta correta, letra D. Tá certo? Vamos lá para a segunda questão. Diz o seguinte: o óxido de alumínio, o Al2O3, é usado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é, tá aqui a reação, os coeficientes x, y, z e w são respectivamente. Bom, essa questão aqui, ó, ela já é diferente da outra. Por quê? Porque ela está pedindo agora o coeficiente estequiométrico de cada substância. Na anterior ela pediu a soma, né? E agora a gente quer só o coeficiente estequiométrico. Vamos lá, vou botar aqui a reação, tá certo? Al2O3 mais HCl reagindo e produzindo o cloreto de alumínio, né? O AlCl3 mais água, que é H2O. Bom, eu tenho aqui a reação. Vou analisar agora cada substância. Vou iniciar pela primeira substância aqui, ó, que é o óxido de alumínio, Al2O3. E vou ser mais específico no alumínio. Eu tenho quantos alumínio aqui? Quantos Al? Eu tenho 2. No lado do produto, que é o lado depois da seta, eu tenho apenas 1. Se eu tenho apenas 1, eu tenho que modificar esse valor coeficiente estequiométrico para 2. Assim, eu dobro o valor já existente. Se tinha 1, quanto é o dobro de 1? 2. Consigo agora deixar equilibrado, balanceado. Tá certo? Vamos analisar agora o meu cloro. Se antes do 1, né, o meu cloro tinha 3, ou se antes desse valor de coeficiente estequiométrico que eu botei aqui de 2, né, quando era antes, eu tinha 3, se eu coloquei o valor do coeficiente estequiométrico para 2, eu dobrei esse valor já existente. Se tinha 3, o dobro de 3 é 6. Então eu tenho 6 cloro, 6Cl. Só que no lado do reagente, né, o lado antes da seta, eu tenho apenas 1. Então assim eu tenho que mudar esse valor para 6, onde eu estou multiplicando vezes 6, né? Estou aumentando para 6 o valor já existente. Tá ok? Bom, vamos analisar agora o seguinte. Eu tenho, por exemplo, agora 6 hidrogênios no lado do reagente. E eu tenho quantos no lado do produto? No produto eu tenho 2. Opa, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou aumentar esse valor até chegar em 6. Tá certo? Se eu dobrar o valor, ele já tem 2. Eu dobro o valor de 2, fica 4. Não está balanceado. Então eu vou dobrar o valor em 3 vezes. 2 vezes 3, 6. Então eu vou alterar o valor do coeficiente estequiométrico da água para 3. Porque eu estou triplicando o valor já existente. Se tem 2, 2 vezes 3, 6. Por fim, falta o meu oxigênio. O oxigênio no lado do reagente tem 3. E no produto agora também tem 3. Então quero dizer que o valor de x é 1, y é 6, z é 2 e w é 3. A resposta correta é a letra B. A terceira questão. Na terceira questão, gente, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou dar algumas explicações e no final a gente vai analisar a questão por um todo, tá certo? Então, vamos lá. Para iniciar aqui a questão. A tabela a seguir com os dados relativos à equação citada refere-se a duas experiências realizadas. Então, podemos afirmar que alternativa A, x é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira experiência. B, x é igual a y. C, y é igual ao dobro do valor das massas do carbono que reage na segunda experiência. E D, né, alternativa D, 32 sobre y é igual a x sobre 132. A alternativa E, y é igual a 180, desculpa, é 168, tá certo? Bom, vamos trazer aqui de novo a tabela com os experimentos e a equação. Então, eu tenho aqui uma equação, né, carbono mais oxigênio produzindo dióxido de carbono. E tem o valor das massas das substâncias. Essa questão aqui envolve os conceitos de leis ponderais, tanto Lavoisier como Proust. Primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é que Lavoisier ele prega a conservação da massa. Ele diz que a massa ela deve ser conservada, tá certo? E dizer que a massa deve ser conservada, ela tem que acontecer, essa reação, sempre em um ambiente fechado. Porque no momento que acontece em um ambiente aberto, não há preservação da massa. A massa acontece desperdício, né? Há escape de massa. Então, sempre lembrar que o ambiente deve acontecer em um ambiente fechado, tá certo? Vamos analisar aqui. Para a gente poder resolver essa questão, né, a gente tem que entender se a massa é conservada, a quantidade de massa no reagente
obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade do produto. Na minha substância aqui, ó, o carbono e o oxigênio são os meus reagentes. A massa deles tem que ser igual à massa do produto, que é o do CO2. Tá certo? A mesma coisa tem que acontecer no segundo experimento. A massa dos reagentes tem que ser igual à do produto. Agora, uma coisa que eu consigo perceber é o seguinte. Analisando da primeira para a segunda experiência, a massa do carbono foi de 12 para 36. A gente percebe que houve um aumento. Se houve um aumento no carbono, vamos agora para o oxigênio. Ele está em 32 no primeiro experimento, no segundo ele foi para Y. Eu não sei quanto é esse valor, mas a perspectiva que eu já tenho é que esse valor de X tem que ser maior que 32. Porque se no carbono aumentou, todos os envolvidos devem também aumentar de forma proporcional. Tá? E isso que se fala é Proust, tá? Que é proporções múltiplas. A massa ela deve ser alterada de forma proporcional. Se o primeiro elemento, que for o carbono, da experiência 1 para a experiência 2, houve um acréscimo, houve um aumento, o oxigênio da primeira experiência para a segunda também vai aumentar. Consequentemente, a massa do gás carbônico, do dióxido de carbono, quer dizer, que é o CO2, vai para X de 132. Então, também houve um aumento. Agora, quanto é esse aumento? Se eu analisar, esse aumento ele é proporcional em 3. 3 vezes 12 dá 36. Tá certo? Dá 36. E isso vai acontecer com a massa do oxigênio e a massa do dióxido de carbono. Então, a primeira coisa que eu percebo é que a proporção aqui é sempre em 3, tá ok? Vamos agora resolver a questão aqui. Como é que eu posso fazer? Primeira coisa, se eu falo que as massas são iguais ou são proporcionais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o valor da massa do dióxido de carbono na segunda experiência, que foi 132, e dividir por 3, se ela é proporcional. E assim, dividindo por 3, eu tenho 44. Ou seja, a massa do carbono, a massa X, ela é 44. 44 vezes 3, 132. Tá certo? Para descobrir Y, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar 32, multiplicar por 3, que vai dar 96. Ou seja, a massa de Y é 96. Ou então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar a somatória das massas do primeiro experimento, ó, 12 mais 32, que obrigatoriamente tem que ser igual a 44. Ou seja, que é igual à massa de X. Tá certo? Bom, e por fim, eu posso fazer o seguinte. Se eu sei que as massas dos reagentes e dos produtos são iguais, 36 mais Y obrigatoriamente tem que ser igual a 132. Então, para me descobrir o valor de Y, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar a massa do meu produto, 132, e subtrair de 36, que é a massa do reagente do carbono, que vai dar igual a 96, que é a massa de Y, tá certo? Vamos analisar agora os itens de acordo com o que a gente já resolveu, tá? A letra A diz o seguinte: X é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira experiência. Isso está errado. Por que está errado? Porque X não é menor. X é igual à soma dos valores dos meus reagentes, tá certo? B diz o seguinte, que X e Y são iguais. Na verdade, não são, porque X é igual a 44 e Y é igual a 96, tá certo? Que foram os cálculos que a gente já descobriu, tá? Ele diz o seguinte, ó, que Y é igual ao dobro do valor das massas do carbono que reage na segunda experiência. Na verdade, está errado, porque 32 vezes 2, né, 32 vezes o dobro vai dar 72, e é diferente da massa de Y, que é igual a 96, tá certo? Vamos lá para a alternativa D. Na alternativa D, eu tenho o seguinte, eu digo que 32 sobre Y é igual a X sobre 132. A gente vai ter que modificar o valor de X e Y na equação. A gente vai obter o seguinte, 32 sobre 96 é igual a 44 sobre 132. Fazendo essa divisão, a gente chega ao valor de 0,333, uma dízima periódica. Ou seja, nas duas expressões aqui, em matemática, a gente chega ao mesmo resultado. O que a gente percebe? Que esses valores são iguais.
E além disso, a gente percebe que a reação está acontecendo de acordo com os parâmetros da lei de Lavoisier e de Proust, tá certo? Essa seria a alternativa correta. Vamos para o item Y, onde ele fala que Y, alternativa E, onde fala que Y é igual a 168, que na verdade está errado, porque a massa do valor de Y é igual a 96. Então, a alternativa correta é o item D. Bom, galerinha, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que tenha ajudado e facilitado a vocês essa compreensão. Maiores dúvidas vocês podem estar me procurando, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Tchau, tchau, meninos.